Salve, torcedor do Sport Recife! Hoje a resenha é pesada, porque o que aconteceu nesta última temporada foi realmente de deixar qualquer rubro-negro com o coração apertado. Quando você olhava para o time dentro de campo, a sensação era um misto de tristeza e revolta. Era difícil acreditar que jogadores, com todo o potencial que tinham, simplesmente pareciam alheios ao peso que carregavam ao vestir a camisa do Leão. Cada derrota parecia ser recebida com um sorriso descompromissado, como se nada estivesse acontecendo. Ninguém se cobrava, ninguém se motivava, ninguém empurrava o colega para correr mais, para se dedicar mais. No vestiário, o clima deveria ser de pressão, de cobrança, afinal, estamos falando de um clube de tradição, de história, de glórias conquistadas com suor e dedicação. Mas a realidade era completamente oposta. Jogadores saíam de campo abraçados, como se aquele resultado fosse apenas mais um jogo, e não a oportunidade de mostrar compromisso, de lutar pela camisa e pela torcida. A gestão de Yuri Romão no Sport chega oficialmente ao fim nesta sexta-feira, 12 de dezembro, encerrando de forma antecipada um ciclo iniciado em 2021, que originalmente se estenderia até 2026. A saída dele marca o fim de um período conturbado, um período que ficará registrado na memória do torcedor pelo ambiente tenso e pelas decisões que, muitas vezes, pareciam desconectadas da realidade do clube. A temporada de 2025 foi, sem dúvida, uma das mais dolorosas na história do esporte, ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro praticamente do início ao fim. Com apenas 17 pontos conquistados, 2 vitórias e uma campanha que culminou no rebaixamento, a frustração tomou conta da Ilha do Retiro. Tudo começou com expectativas altas, investimentos significativos e sonhos de brigar por posições melhores na tabela, mas terminou em um cenário de crise completa, tanto técnica quanto administrativa. Para o ano seguinte, 2026, o desafio será ainda maior. O clube terá de lidar com uma queda brusca de receitas e repensar estratégias para se reorganizar financeiramente e esportivamente. Entre as soluções estudadas para recuperar o equilíbrio financeiro, uma das mais comentadas é a venda de jogadores com mercado ativo, especialmente aqueles que estiveram emprestados durante a temporada. A joia Zé Lucas, monitorado por clubes europeus de grande porte, é um dos nomes que se destacam nesse cenário. Mas não é só ele. O zagueiro Vior Gabriel, de 21 anos, que esteve emprestado ao Internacional com opção de compra, é um caso mais avançado. De acordo com informações vindas do Rio Grande do Sul, o clube gaúcho deve exercer a opção de compra de pelo menos 50% dos direitos econômicos do atleta até o fim do mês, com o valor estipulado girando em torno de 3 milhões de reais. No entanto, há uma tentativa do Colorado de ampliar a participação de 50% para 60%, comprando mais 10% dos direitos, o que gerou negociações complicadas quando Guilherme Falcão ainda estava à frente do futebol rubro-negro. Com a chegada de Thiago Gasparino e Henrique Ambrosini, o Sport reconsiderou e alegou que nada havia sido formalizado até o momento. Outro zagueiro que pode render receita ao clube é Marcelo Ajul, emprestado ao Atlético de Minas Gerais para a disputa da Série B. O clube mineiro ofereceu cerca de 3 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do defensor, com um contrato de 4 anos, mas a negociação pode esbarrar na vontade das chapas que disputarão a eleição do clube. Todas enxergam Marcelo como peça útil para o elenco de 2026 e desejam mantê-lo. A opção de compra prevista no empréstimo só seria exercida mediante acordo de ambos os clubes, o que torna a negociação ainda mais delicada. O goleiro Thiago Couto também desperta interesse no mercado. Após uma temporada de destaque pelo Vitória, sendo decisivo na permanência do clube baiano na Série A, há expectativa sobre a renovação de contrato. O presidente do clube, Fábio Mota, confirmou interesse em manter o jogador, mas aguarda o término das eleições no Sport, marcadas para segunda-feira, 15 de dezembro, para abrir negociações com o novo mandatário. Outros atletas, mesmo tendo recebido sondagens, devem permanecer no clube. O atacante Barleta, procurado pela Chapecoense, viu a oferta rejeitada por não atender às expectativas financeiras. O volante Fábio Matheus, retornando do Novo Horizontino, e o lateral esquerdo Filipinho também tiveram consultas de clubes das séries A e B, mas a tendência é que sejam aproveitados no elenco de 2026.
A equipe do Globo Esporte Pernambuco elaborou uma análise detalhada dos jogadores emprestados que devem retornar, avaliando quais têm chance de assumir titularidade, quem deve compor elenco e quem pode ser novamente negociado, trazendo um panorama importante para o planejamento da próxima temporada. Entre os retornos mais aguardados estão Filipinho, que se destacou no Criciúma, e o lateral direito que estava no Juventude, que embora não tenha sido muito utilizado, retorna ao clube com perspectivas de integração ao elenco. Enquanto isso, Thiago Couto, Marcelo Aju, Pedro Martins, Fábio Matheus e Gustavo Maia têm grandes chances de compor o grupo, seja como titulares ou como opções estratégicas para o técnico. Há também um grupo de jogadores que podem continuar emprestados ou serem negociados, como Lucas André, Luciano, Dieguinho, Gustavo Coutinho e Carlos Alberto, este último contratado por R$ 15 milhões neste ano e que disputou a Série B pelo Cuiabá. O clima de inquietação dentro do esporte após o rebaixamento provocou reações intensas entre torcedores, profissionais do clube e imprensa, com manifestações de ex-jogadores históricos como Dário, volante que fez mais de 300 partidas e conquistou títulos importantes, incluindo a Copa do Nordeste de 1994. Em entrevistas recentes, Dário lamentou a campanha do Brasileirão de 2025, falou sobre sua chegada à Ilha do Retiro e destacou a importância das eleições que definirão o futuro do clube até 2026, reforçando que mudanças são necessárias para restaurar a força e a tradição do Leão. Dário ressaltou que, durante sua carreira, sempre houve objetivos claros, disciplina e cobrança dentro de campo, lembrando que cada jogador tinha funções específicas e responsabilidades que não poderiam ser negligenciadas. Ele comparou o espírito daquela época com a atual temporada, observando que a falta de intensidade, comprometimento e liderança em campo comprometeu o desempenho do time. Para ele, era inconcebível ver atletas de frente para o gol adversário e não se cobrar ou motivar o colega, saindo de campo como se o resultado não importasse. O ex-volante destacou ainda a importância de trazer um treinador experiente, com perfil equilibrado e capacidade de organizar o grupo, sugerindo nomes que poderiam ajudar na reconstrução do elenco, e ressaltou que mudanças na presidência do clube podem ser fundamentais para estabelecer um planejamento sólido e consistente para os próximos anos. Além disso, Dário enfatizou a necessidade de um trabalho profundo e estratégico na montagem do time, lembrando que a administração anterior deixou muitas lacunas e prejuízos, que precisam ser corrigidos com urgência para que o esporte recupere sua competitividade e volte a brilhar no cenário nacional, resgatando o orgulho da torcida e a tradição histórica do clube. Olhando para frente, o Sport Recife entra em um período decisivo, onde cada movimento dentro e fora de campo vai ditar o rumo do clube para os próximos anos. Com a temporada de 2025 encerrada de forma traumática, o planejamento para 2026 começa a ser desenhado em meio a um cenário de incertezas, mas também de oportunidades. A base do elenco que retorna dos empréstimos será fundamental para reconstruir o time, e o trabalho do novo presidente, que assumirá logo após as eleições marcadas para 15 de dezembro, será crucial para estabelecer prioridades e definir estratégias. Entre as primeiras decisões que deverão ser tomadas está a manutenção ou negociação de jogadores-chave que tiveram boas atuações em outras equipes, mas que ainda têm vínculo com o esporte. Thiago Couto, goleiro que terminou a série em destaque pelo Vitória, é um exemplo de atleta que pode ser aproveitado, e a expectativa é que a diretoria avalie cuidadosamente o valor técnico e financeiro de cada jogador antes de qualquer decisão. A mesma lógica se aplica a Marcelo Aju, Pedro Martins, Fábio Matheus, Gustavo Maia e outros atletas que retornam de empréstimos bem-sucedidos, pois cada um deles representa uma possibilidade de reforçar o time ou gerar receita para o clube. Enquanto isso, a gestão financeira do esporte será um ponto crítico em 2026. O rebaixamento para a Série B provocou uma queda significativa nas receitas, incluindo direitos de transmissão, patrocínios e bilheteria, e isso obriga a diretoria a ter um planejamento rigoroso para não comprometer o futuro do clube. A venda de jogadores com potencial de mercado surge como alternativa estratégica para equilibrar os cofres, e a negociação de Vior Gabriel com o Internacional é um exemplo de como o clube pode se beneficiar economicamente sem prejudicar seu projeto esportivo. No entanto, a negociação depende de detalhes contratuais e da concordância entre os clubes, e é esperado que o novo presidente conduza essas tratativas com cautela, garantindo que qualquer decisão preserve o interesse do esporte.
Além disso, outros atletas que despertam interesse, como o Zé Lucas, podem gerar receitas importantes, mas também exigem um olhar atento para não comprometer a competitividade do time no próximo campeonato. O equilíbrio entre manter talentos e gerar receita será um desafio constante, especialmente considerando que a Série B será um campeonato longo e desgastante, onde a consistência e a profundidade do elenco fazem toda a diferença. Outro ponto que merece atenção é a montagem do grupo para 2026. O Sport terá cerca de 30 jogadores com contrato, incluindo aqueles que retornam de empréstimos e os remanescentes da última temporada. Entre os que voltam, há atletas que podem assumir a titularidade imediatamente, como o Filipinho, que se destacou no Criciúma, e o lateral direito que esteve no Juventude. Esses jogadores terão a responsabilidade de liderar dentro de campo, trazendo intensidade, comprometimento e exemplo para os demais companheiros. Outros atletas, como Thiago Couto, Marcelo Aju, Pedro Martins, Fábio Matheus e Gustavo Maia, devem compor o elenco e oferecer opções estratégicas para o técnico, podendo ser escalados em função do adversário ou da necessidade de rodagem do grupo. Por outro lado, alguns jogadores podem continuar emprestados ou ser negociados, caso surjam propostas vantajosas ou oportunidades de mercado, como Lucas André, Luciano, Dieguinho, Gustavo Coutinho e Carlos Alberto. Cada decisão precisa ser calculada, considerando o impacto esportivo e financeiro, mas também o aspecto psicológico e motivacional do elenco, que precisará recuperar a confiança abalada durante a temporada de 2025. O clima dentro do clube, após o rebaixamento, é de inquietação, e isso se reflete não apenas nos torcedores, mas também nos profissionais que trabalham na Ilha do Retiro. A cobrança por mudanças é intensa, e há um consenso de que a reconstrução do Sport passa por uma reestruturação completa, desde a presidência até a comissão técnica e o elenco. Dário, ídolo histórico do clube, reforçou em entrevistas recentes a necessidade de disciplina, cobrança e comprometimento, lembrando como o futebol vivido por ele exigia objetivos claros e responsabilidades bem definidas. Segundo ele, a diferença entre equipes vencedoras e times medianos está na capacidade de cada jogador assumir seu papel e se dedicar ao máximo, algo que faltou no Sport durante a temporada anterior. Para ele, trazer um treinador experiente com perfil equilibrado é fundamental, alguém que consiga organizar o grupo, impor uma filosofia de jogo clara e criar um ambiente competitivo e motivador dentro e fora de campo. Entre os nomes comentados, Léo Condé surge como uma opção sólida para assumir o comando técnico. Conhecido por seu caráter equilibrado e competência profissional, ele tem experiência em organizar elencos, conduzir trabalhos consistentes e manter um clima saudável, sem perder a exigência por resultados. A presença de um treinador assim pode ser decisiva para recuperar a confiança do grupo e estabelecer uma identidade clara para o Sport. Além disso, a definição da presidência e da nova diretoria terá grande impacto na condução do futebol, na negociação de atletas e na implementação de um planejamento estruturado. O próximo presidente precisará assumir a responsabilidade de reorganizar as finanças, retomar o diálogo com patrocinadores e torcedores e garantir que a reconstrução do clube seja feita de forma sólida, evitando decisões precipitadas que comprometam o futuro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O torcedor do Sport está em polvorosa após o anúncio não oficial do que já se comenta nos bastidores. Tiquinho Soares pode ser a grande arma do clube na próxima temporada. O atacante, conhecido por sua faro de gol e presença imponente na área, teria fechado acordo com a diretoria rubro-negra, e a expectativa é de que traga um ataque capaz de deixar qualquer defesa adversária em alerta. Fontes próximas ao jogador e à cúpula do clube garantem que Tiquinho está empolgado com o desafio e promete colocar em prática todo o seu repertório de finalizações precisas e arrancadas devastadoras. Nos corredores da Ilha do Retiro, o burburinho é intenso. Jogadores mais antigos do elenco já comentam entre si sobre o impacto que a chegada de um atacante desse porte pode ter no rendimento do time. Segundo relatos não confirmados oficialmente, Tiquinho chegou a afirmar que o objetivo é transformar o ataque do Sport em algo mortal, dando poucas chances para qualquer goleiro que se arrisque a enfrentá-lo.
A imprensa esportiva local também aponta que a chegada do camisa 9 pode movimentar o mercado, atraindo olhares de outros clubes e aumentando o calor das negociações envolvendo reforços. Enquanto isso, a torcida, sempre fervorosa, faz contas e sonhos sobre como a equipe poderá se reorganizar em campo. Alguns garantem que a presença de Tiquinho pode alterar não apenas o setor ofensivo, mas também a dinâmica de todo o time, forçando os adversários a recalcularem suas estratégias. Nos bastidores, há quem aposte que ele será a peça-chave para transformar o Sport em um verdadeiro ataque de ataque surpresa, com combinações rápidas e finalizações de tirar o fôlego. Ainda não há detalhes sobre a apresentação oficial ou sobre os primeiros treinos com a equipe, mas o clima é de expectativa máxima. Se a contratação se confirmar nos próximos dias, Tiquinho Soares certamente se tornará o assunto dominante nas rodas de conversa da torcida, que já se prepara para receber seu novo ídolo com bandeiras, cânticos e muita esperança. Entre rumores e sussurros, uma coisa parece certa: a Ilha do Retiro pode estar prestes a testemunhar ataques verdadeiramente mortais. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!